Lolita. Eu sou o Silvio. Nós estamos aqui em Orlando e nós temos feito vários estudos. Estamos estudando os adventos crísticos mais especificamente e outros livros de outros autores com assuntos similares, né, sobre a espiritualidade. E nós temos aqui alguns questionamentos sobre as leituras que nós temos feito. Então, Adolfo, você poderia nos ajudar esclarecendo um pouquinho? Prontamente. Então tá, posso começar? Com certeza, então, vamos lá. Tá. Eu tenho essa primeira pergunta aqui. O que a biologia interfere na ideologia do ser humano, principalmente nessa fase da transição planetária e dessa nova ordem moral que é representada pelos adventos crísticos? Quem já conhece a obra de Pedro Baldi, em especial a Grande Síntese, que é a mais complexa, já deve ter observado que ele faz essa referência. Então, antes, nós não demos a atenção necessária, mas agora, nessa transição, já estamos na era do mentalismo, tudo isso vai ser mais assim exigido de todos nós. Então, quando nós estamos presos muito à nossa ancestralidade, em função do animal que nós fomos, nós estamos, evidentemente, com a biologia muito raquítica. E ela interfere. É como se tivesse uma música maravilhosamente bonita, e quando coloca no aparelho rudimentar, não consegue. Então, mesmo se um espírito superior tiver num corpo rudimentar, ele não consegue. O exemplo que nós temos na Bíblia é do próprio Jesus, que a tecnologia sideral selecionou qual era a genética mais adequada para um espírito daquela grandeza, daquela hierarquia, que ele pudesse se expressar. E entre a genética de Léo e a genética de Davi, foi a própria tecnologia preferiu que Jesus reencarnasse descendente da genética de Davi. A gente poderia... Evidentemente que não fiquemos presos à individualidade da Davi. A pessoa se prende à sua história. Nós estamos falando de genética, que é coisa de séculos, de gerações, e por aí. E tem a ver com o racional e o emocional? Então, quantos espíritos de altíssimo nível intelectual estão num corpo doente? Uma mente, num cérebro que não tem química adequada. Então, o espírito é capaz, mas não, a parte neural é muito deficiente. Então, nós temos aí na história das pesquisas científicas espíritos de uma expressão fabulosa, mas em determinados momentos ele não consegue. Então, essa interferência já é milenarmente conhecida. E a ciência sabe. Se nós fizéssemos regressão de memória de determinadas pessoas que têm uma vida mental bem desarmonizada, e ele tivesse uma outra maneira de se expressar sem precisar do seu cérebro, nós iríamos ter maravilhas para que observemos que a biologia interfere muito na comunicação, na transmissão do espírito que estiver utilizando aquele cérebro. Okay. Então, o espírito que está doente, não tem um corpo, um cérebro adequado. Se ele for retirado e se comunicar através de uma mente de um médium bem arrumadinho, ele consegue falar de maravilhas e não trará necessariamente as suas deficiências orgânicas, cerebrais, daquele corpo teratológico que ele estiver habitando. Entendi. Adolfo, em que consiste a mediunidade psíquica e qual a sua contribuição para renovar o cristianismo? Então, a mediunidade psíquica, como nós temos sempre divulgado, essa ideia que eu conheço já vem da obra de Pedro Baldi. Todos nós conhecemos, sabemos que Pedro Baldi começou a sua tarefa na década de 1930 e desencarnou em 1972. Então, na sua maravilhosa obra, 24 livros ditados ao Pedro Baldi, nós temos aí essas informações. Então, ele fala que, em função da tudo no universo evoluir, a mediunidade também evolui. Então, logo nos primeiros capítulos da Grande Síntese, ele fala, na verdade, ele está falando da evolução da mediunidade dele, que serve para todos nós. A mesma coisa quando ele esclarece também sobre a intuição pura que um dia nós teremos. Então, essa é a mediunidade psíquica. E a pergunta que normalmente fazem é, e aqueles médios que já estão com as suas mediunidades milenares, e os médios atuais,
A maior dificuldade, ou a maior dificuldade para o médium é ele, se ele tem o dom, o sagrado dom da incorporação, ele tem que ter agora, ou de agora em diante, um polimento, para que essa mesma espiritualidade, os mesmos guias, os mesmos amigos espirituais e outros tantos possam se comunicar, evidentemente, numa condição, digamos assim, mais suave, mais tranquila, sem tantos rictos no semblante, sem tantos gestos e movimentos, que para a era do mentalismo já está fora de moda. Então, o que você está me dizendo é que essa capacidade, essa faculdade, né, vai ter que ser percebida, sentida pelos médiuns, porque ela é uma transformação. Você tinha uma forma de manifestação e agora, na era do mentalismo, vai haver uma mudança nessa manifestação. Correto. Vai ser mais sutil, é isso? Correto. E exatamente nós já temos a experiência. Por exemplo, nós demos até recentemente esse exemplo. O nosso Chico Xavier, em 1971, foi entrevistado pela televisão brasileira. Olha, o Chico já recebeu mais de 700 espíritos antes de desencarnar. E, no entanto, ali ele demonstrou um equilíbrio fabuloso. Quantos espíritos responderam às questões? Tinha ali teólogos, tinha cientistas, tinha pastores, tinha tudo. E ali ele com aquela maior naturalidade, sem rictos no semblante, sem mudança de nenhuma natureza, e a espiritualidade conseguiu esclarecer aqueles pontos que o Chico foi questionado. O próprio Jesus, nós já falamos, o próprio Jesus era médium do Cristo planetário. Ninguém nunca notou. Hoje, quer dizer, atualmente, 2000 anos depois, é que a espiritualidade vem falando para nós. Quando ele falava, eu e meu pai somos um, as pessoas não entenderam, nós não entendemos. Ele estava se referindo, esse pai, ao Cristo planetário. Então, ele era médium. E ainda salientou, as obras que eu faço não sou eu que as faço, é o Pai que faz através de mim. Francisco de Assis, como já falamos muitas vezes, Antônio de Pádua, o próprio Calvino, eram médiuns de Jesus. Olha, o Antônio de Pádua, digamos assim, era chamado o Evangelho Vivo. Ele tinha um dom incomum, mas quem lhe insuflava o sopro da divindade era Jesus. Francisco de Assis, e vai por aí fora. Então, esses médiuns servirão para nós, daí, compreendermos a tarefa dele, o desenvolvimento dele, porque o médium, de agora em diante, tem que estudar. Tudo faz parte de uma época. Então, aquele médium que boa vontade, ótimo, boa vontade é uma maravilha. Mas associemos a boa vontade ao conhecimento. Senão, nós não vamos seguir o Evangelho. Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, aquele médium que é apenas portador de boa vontade já está ficando fora de moda. Tem que se esclarecer. Senão, ele vai chegar do outro lado da vida, como se tem notícia, e vai dizer, mas eu levei 30, 40, 50 anos trabalhando, servindo, mas não se esclareceu. Então, você serviu para que o Espírito tomasse conta da sua mente e fizesse o trabalho deles, você mesmo não se poliu. Olha o exemplo do nosso Chico. O Chico, numa época de uma entrevista, todos os livros que vieram das minhas mãos, eu li. Quando eles eram publicados, o Chico ia ler. Olha o Divaldo, quanto lê, quanto estuda, conhecendo a história da humanidade. Então, isso é para todos nós. Os nossos superiores devem servir de modelos para todos nós. Muito boa explicação, Adolfo. Agora, em relação aos expositores, a gente sabe que quando uma pessoa se propõe a expor, né, a falar sobre a palavra de Jesus, do Evangelho, ou de qualquer outro conhecimento, ele está sendo ali auxiliado pela espiritualidade, não é? Mas existe algum tipo de exercício que um expositor possa fazer para que a palavra dele, né, produza um maior dinamismo mental nos assistentes, quem está ali assistindo a palestra, nessa era agora de Aquário, que é uma era diferente, né? Se a era do mentalismo, existe algum tipo de exercício que esse expositor possa praticar? Então, você está aí me entrevistando e eu acompanho o seu semblante. Nesse tempo que nós estamos aqui conversando, o seu semblante ainda não mudou. Você não precisou criar aquele semblante de religiosa para falar das coisas sagradas, das coisas de Deus. Então, essa constante que tem que ser normal para todo mundo.
Então, a pessoa tinha uma vida aparentemente comum. Agora, eu vou para uma casa de oração, já mudou o tom da voz. Ninguém aguenta. E se isso foi importante em alguma época, já não tem mais sentido. Então, onde está a transparência? Onde está a autenticidade? É isso que todos nós precisamos. Então, olha, fulano de tal era uma pessoa comum. Agora, ele está com as vestes de um sacerdote. As vestes vai mudar a índole, vai mudar o seu caráter, vai mudar a sua ética, a sua moral. Então, é uma coisa externa. Então, a maior preocupação da renovação do cristianismo é o conteúdo, não é o continente. Então, se o homem se preparar emocionalmente, moralmente, que é a sua ligação com Deus, ele naturalmente vai ser expressivo. Mas quando se fala em magnetismo, o magnetismo vai quando a voz do expositor e a sua mensagem formam uma unidade. Quando ele estiver apenas repassando, porque leu o livro A, leu o livro B, o livro C, mas não interiorizou, ele pode falar dia e noite e não vai sensibilizar. Principalmente que nós temos bilhões de espíritos em volta da Terra precisando de modelos. Eles também foram encarnados, se perderam por razões quaisquer. E um dos itens mais difíceis para esses desencarnados é a trava psicológica em função das religiões. Com os temores, aquele Deus dos exércitos celestiais para dizimar famílias, aquele isso, aquele... Essas que não tem mais sentido. Tá? Então, vamos substituir esses deuses do terror, da morte, pelo Deus da justiça e da bondade, ou da bondade e da justiça. Adolfo, diz para a gente, nessa nova fase, né, essa mudança de consciência do nosso planeta, haverá alguma mudança interna no ser humano, em termos de DNA, para se adaptar a essa nova condição planetária? Então, desde 1972, nós estamos anunciando, e com a vinda desses espíritos especiais, em especial da constelação das Pleiades, e mais especial ainda, da estrela Alcione, aqueles que passaram a reencarnar a partir de 1972 deram o primeiro impulso e nós passamos a ter aqui os espíritos índigos. Então, em 72 até agora, esses espíritos, essas pessoas, já se casaram, já geraram filhos. Então, essa mudança genética não vai cair do céu. Não é uma implantação na consciência de todos nós que estamos aqui. É uma mudança em função da nova qualidade ética e moral de determinados espíritos, e isso interfere positivamente na sua genética. Então, são as gerações de agora em diante vão recebendo uma nova genética. Esse dia nós estávamos debatendo um item e imaginamos, se Jesus tivesse deixado aí um monte de filhos, que maravilha seria uma nova genética, ele com perispírito rarefeito, com a grandeza que a gente pode... Não temos. Não temos como avaliar. Se o Francisco de Assis tivesse gerado filhos, se o Antônio de Pádua e tantos grandes espíritos, esses espíritos, esses descendentes, iriam gerar nova química, nova genética, tudo ia mudar. Então, é assim que nós vamos tendo aí uma genética nova. E esses espíritos ainda mais pouco elevados, esses vão deixar o planeta. E não é por maldade, é por ressonância. O nosso querido Pietro Baldi e também o mestre Ramatitas fala a separação do joio e do trigo é pelo peso específico. O peso específico, a única variável é a densidade absoluta do perispírito, porque a gravidade é constante para cada plano. Então, quanto mais carregado de toxinas o nosso perispírito, mais denso nós somos, em termos energéticos. Então, nós iremos para um planeta compatível com esse quanto de energia no nosso perispírito. Então, não vem nenhum anjo mostrar para nós, Silvio, você vai para aqui e a Ritinha vai para ali. Nada, vocês vão juntos ou separados, se os perispíritos forem compatíveis. Entendi. Ou ficarão na Terra, voltarão para o Brasil. Mas, na verdade, Adolfo, então a gente pode entender que essa mudança é cíclica. A cada determinado período no planeta ocorre esse tipo de mudança. Sempre aqui para nós na Terra, nós sabemos que cada ciclo acontece de 25.920 anos, em 25.920 anos. Então, agora que nós estamos na era do mentalismo, nós estamos começando um novo ciclo. Daí vem
Todo mundo já tem aí décadas e mais décadas, ou centenas ou milhares de anos, que todo mundo sabia. E quando o planeta estivesse adentrando o aquário, nós estaríamos no final de um ciclo. Então, nós terminamos agora mais um século, o século XX, terminamos mais uma era, a era de peixe, e estamos começando, terminamos também mais um ciclo, e agora estamos começando um ciclo novo, que é esse momento tão especial para todos nós. Vamos passar nessa próxima caminhada 25.920 anos para que comecemos uma nova vida. Mas nesse meio aí tem um signo, né? Próximo signo, diz Ramatiz, que nós já seremos co-participantes da criação. Isso quer dizer que nós não vamos mais destruir o nosso habitat. Nós vamos zelar. Costumamos até dizer, eu adoro dar flores para as minhas meninas, mas eu já não estou mais dando flores, porque para eu dar flor eu tenho que destruir um pé de rosas. Então, a tendência natural é nós plantarmos, enfeitando o planeta, transformando o nosso planeta no jardim. Que legal, né? É um momento luminoso, né? Com toda essa... E como esses espíritos mais raquíticos não vão ficar na Terra, então eles não vão agredir as nossas roseiras. Com certeza. Adolfo, há pouco tempo nós tivemos a presença aqui do Sai Baba, que foi um grande espírito, né? Realizou com várias realizações, e algumas pessoas dizem que ele é mais evoluído do que Jesus. Como é que a gente pode... Existe essa comparação? Como é que a gente pode fazer? Tem algum parâmetro de avaliação? Vou até tomar minha água na minha caneca. Ah, nós queremos uma, bonita hein? caneca. Tem que ter mérito. Então, quando se fala de reencarnação, no caso, já fomos também questionados várias vezes sobre a graduação espiritual dessa superconsciência. Então, nós temos que comparar, porque o Sai Baba não está preocupado se ele é maior do que alguém ou menor do que alguém. Isso aí é coisa dos seus adeptos, é coisa dos humanos. Então, nós sabemos, ele mesmo falou, que a última encarnação dele, ele levou entre o desencarne e o reencarne 8 anos. Agora, né, porque uma vida de 80 e poucos anos não vai modificar muito. A evolução é muito, muito lenta para ser real. Ele agora, antes de desencarnar, desenhou a sua figura para a próxima vida, já deu até o formato, o penteado do seu cabelo e deu o nome que ele vai receber. Possivelmente vai reencarnar no continente asiático, mas ele não fala. Pelo menos eu não tenho essa mensagem. E ele, da última encarnação para a atual encarnação dele, como Sai Baba, ele levou apenas 8 anos. E nós não sabemos, ele não falou, se ele levou 8 anos de descenso vibratório. Mas, mesmo que seja, Jesus, para chegar ao mundo material, ele levou mais de 1000 anos saindo do plano dele, recolhendo a sua energia, a sua luz nele próprio, para se graduar a um estado mental que pudesse sustentar um corpo de apenas alguns centímetros. Então, comparando que Jesus precisou de mais de 1000 anos para atingir a vibração da matéria, e o Sai Baba, em apenas 8 anos, já estava encarnado, cada um deve deduzir. Essas informações não são, digamos assim, nossas isoladamente. Nós temos aí Ramatiz, no livro Mensagem do Astral, temos grandes outras obras aí esclarecendo que a diferença de tempo é pela dificuldade de se alcançar a vibração do plano material. Olha, gente, nós amamos o Sai Baba. Eu não fui lá vê-lo porque não deu, mas eu gostaria de vê-lo. Não deu, né? Não deu. Eu também gostaria. Adolfo, consta nas cinturas de Nostradamus que nessa fase da transição da Terra seriam vistos 2 sóis em nosso céu. Como admitir 2 sóis em nosso sistema solar? Isso é possível?